Boa noite a todos, sejam bem-vindos esta segunda vez, segundo encontro, e agradeço naturalmente pela presença, digamos, numerosa, mais ou menos numerosa. Vamos a falar até 7h40, mais ou menos, para que você possa ter a possibilidade de perguntas e discussões para precisar os temas. Bem, tema da primeira vez para uma iniciação à teoria dos sistemas foi por que uma teoria, não? Por que outra teoria? E nós tratamos da estrutura das teorias. Vimos que as teorias supõem todas uma utilização de distinções, sem ter claro quais são as distinções que elas utilizam e por quê. Nós estamos acostumados a utilizar as distinções, pero as utilizamos, miren, este es un poco complexo. As utilizamos não como distinções, nós as utilizamos como unicidades. Por exemplo, se falamos da moral, nós todos achamos que a moral se ocupa do bem. Se quando falamos, por exemplo, da ciência, nós achamos que a ciência se ocupa das verdades. Na realidade, a moral não se ocupa do bem. Bem sempre é só uma parte de uma distinção. A outra parte é o mal. Assim que seria correto dizer que a moral se ocupa da distinção entre bem e mal. Este é um tema do qual vamos a falar. Assim como as teorias que utilizam uma ideia de objeto supõem a distinção entre sujeito e objeto. E elas tratam o sujeito, assim como na nossa representação a moral tratou bem. Isso quer dizer, colocam a distinção em um só valor, o sujeito, sem achar que o objeto é tão importante quanto o sujeito, e que o objeto é objeto de um sujeito, que é sujeito de um objeto. Sim, é sujeito de um objeto, não é uma entidade única. Este é um problema que podemos tratar como defeito de construção das teorias. Assim como outra distinção, norma e fato. Nós só temos a ideia que as normas se aplicam aos fatos. Mas na realidade, o que quer dizer aplicação de uma norma a um fato? Nada. Por que não quer dizer nada? A ideia que nós temos é como se fora água que se põe em um copo, não? Se aplica. Todos os juristas sabem que não é assim. Mas, em adelante, vamos a ver que os fatos não são fatos. Um homicídio por si, como homicídio, diz nada. Pode ter tantos sentidos diferentes, dizemos nós. Desde uma perspectiva moral, pode ser violência física sobre uma pessoa até chegar à morte. Em uma organização criminal da máfia, é justiça. Em uma organização criminal, pode ser vingança. Que é um homicídio? Eu acho
que sería oportuno decir que todas las preguntas que tienen esta característica, ¿qué es? No tienen sentido. Mucho mejor sería cómo se construye, qué quiere decir y quién es o que construye. Así un mundo sería totalmente diferente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? ¿Quién es que construye o que está construyendo? Y ahí vamos a ver que es un policía, el cual indica un acontecimiento, como homicidio sobre la rua, no sé qué, un procurador da República, me refiero a Italia, el cual va ahí, constata que está morto, un médico que faz uma declaração, o médico que diz que a causa desta morte foi esta e não esta, e depois as averiguações, e depois o juiz, e depois quem define este acontecimento como homicídio intencional, voluntário, não preterintencional, e o outro que pode definir como voluntário o homicídio que o primeiro definiu como preterintencional, etc, etc. Não existem fatos. Assim como não existem normas. Quando digo a palavra existe, quero dizer de uma entidade frente à qual todos podem dizer assim, esta é uma norma. De maneira paradoxal, seria possível dizer, mira, esta é uma norma, quando abrem um código, vem o número 47, diz, que é isso? Uma definição? Não, é uma norma. É uma receita de cozinha? Não, é uma norma do direito penal. Pero claro que o juiz não está utilizando palavras e páginas de um código. Então, as distinções são algo, quero dizer, constitutivo. Claro, claro. Como é que você utiliza a distinção entre sujeito e objeto? A distinção sujeito e objeto supõe que existe algo determinado, uma determinação que é o objeto. Qual é o objeto, não sei, da história? Qual é o objeto de uma teoria? Nós nos referimos ao objeto como se fora isso. Mas não é um objeto. É um objeto de tantos sujeitos diferentes. E se eu estou enamorado de uma pessoa, ela é objeto do meu amor. Pero no mesmo tempo, se ela está enamorada de mim, eu sou objeto do seu amor. Quem é esse sujeito? E quem é o objeto? Subjeto é algo que subyace, é o que os gregos chamavam hypokeimenon. Mas o hypokeimenon, assim como os subjectos dos romanos, dos latinos, não era algo que estava ao nível mais alto da observação, era o que estava abaixo, o que fazia possível um acontecimento, uma atribuição, uma imputação. A função do sujeito na sociedade moderna é esta de fazer possível imputação de acontecimentos. Este quer dizer que o que chamamos subjeto não é algo grandioso, como se acostuma imaginar, mas resultado de uma seleção. E aí, outra vez, o problema é quem faz a seleção. Se a seleção está feita pela moral, é uma coisa. Está feita pelo direito, é outra. Se está feita pelo enamorado que ama uma pessoa, é uma coisa. Está feita pelo pai, é uma coisa. Está feita pelo menino, uma coisa. Quem é o sujeito entre pai e filho? São dois. É que, com essa tradição, nós confundimos, e esta confusão é terrível, posições sociais, colocações sociais,
com entidades. E atribuímos a estas posições sociais a estrutura de uma entidade. Essa sim. Essa se chama ontologia. E confundimos construções com realidades, com entidades. O que está aí, que é dado, que existe, que não se pode tratar de maneira diversa. Não tem outras possibilidades que não seja esta. Miren, estas construções não são, digamos, um problema, digamos, teórico. Não são só um problema, digamos, filosófico, como se costuma dizer. Tem consequências práticas. Com esta distinção, o poder estava exercido frente a súbditos. Quando os súbditos se transformaram em pretensões frente ao poder, acabaram de ser súbditos. E o poder começou a precisar do consenso. Pero eles tiveram que ser capazes de ser titulares da possibilidade de dar consenso. As que não são problemas teóricos, como se costuma dizer, abstractos, filosóficos. Uma ideia eu quisiera que você tivesse clara. Palavras como realidade não têm nenhuma realidade. Perguntem-se sempre como pode ser que alguém é sujeito e alguém é objeto. O tema das distinções, em outras palavras, não é um tema, não é um problema filosófico. A distinção entre homem e mulher. Com a difusão dos que se chamam gender studies, estudos de gênero, etc., mas não precisava de estudos de gênero para entender isso, não? Você pode ver que a distinção entre homem e mulher é uma distinção masculina e não feminina. E que as mulheres podiam fazer outras distinções em relação a esta distinção. Havia distinções masculinas, femininas, que eram uma descrição totalmente diferente do mundo. Assim que não tinha que ver com ontologias. Se dizia com fisiologia, com química, com a orgânica, diferença orgânica entre homem e mulher, etc., etc. E por siglos e siglos e siglos foram tratadas de uma maneira ontológica, o que agora vemos que era uma construção. Assim que as distinções são como fogo. Quem trabalha com elas pode queimar seus dedos. Eu estou seguro que a sociedade ocidental se queimou por muitos siglos, muitos dedos. Dígitos, desculpa. Algumas construções inventaram não a distinção, porque era muito perigosa. 3. Porque com 3 fatores se constrói estabilidade. A Trindade. São 3. A dialética hegeliana. São 3. Bom, não podemos discutir sobre estes que são problemas, digamos, desde a nossa perspectiva, e nesse momento, teóricos, interessantes, pero teóricos, e voltamos à distinção. As teorias utilizam distinções, sem dizer qual são as distinções que utilizam, e tratando de maneira ontológica uma das partes das distinções como se fosse única. É assim que surge a ideia de um privilégio da verdade, a ideia de um privilégio do subjecto, a ideia de um privilégio das normas, a ideia de um privilégio do bem, etc., etc. Então, um dos primeiros problemas constitutivos das teorias é o problema da distinção. Podemos ver o que podemos fazer com esta ideia das distinções, o que quer dizer, o que é. Primeiro, pero,
eu gostaria de ter certeza que você tem certeza que a questão das distinções é uma questão constitutiva. Constitutiva do agir, do fazer, constitutiva da violência ocidental, constitutiva da distinção entre escravos e donos, constitutiva, em outras palavras. E não é um problema abstrato, não é um problema teórico. A história moderna utilizou a distinção entre esquerda e direita. E agora se faz todo para retomá-la, cambiá-la, distinguir-la e utilizá-la. Agora eu pido a você de tentar, de argumentar comigo. Para indicar algo, para eu dizer, ele é um senhor de 50 anos, para eu dizer, é um menino, ela é uma menina, este é um microfone, etc. Sempre para indicar algo, eu preciso de uma distinção. E que entendemos como uma distinção? Algo, imagine você como um corte que divide, para falar filosófico, o mundo, o universo, em dois. Em duas partes. Que fez Deus? Diz, fiat lux, seja a luz. E utilizou a distinção entre obscuridade e luz. Assim como um corte. Este corte, podemos dizer, transforma o mundo, o universo. Porque é uma operação. E é uma operação que produz realidade. Isso quer dizer, produz a distinção. Seja qualquer seja, produz a distinção. Então, uma distinção é resultado de algo que é produzido. É resultado de uma operação. Fazer uma operação quer dizer fazer algo. Nesse sentido, estamos fazendo uma nova realidade. Existe um sistema matemático de construção da matemática com raiz na lógica que tem uma só operação. E a operação é distinção. Você pode ver isto em uma obra famosa de 1979, publicada por um matemático inglês, com uma prefação de Bertrand Russell. A obra se chama Law of Form, Laws of Form, as leis da forma. Quem entende Spencer Brown com George Spencer Brown? Com forma. Forma é, seu entendimento, a unidade de uma distinção. Podemos dizer que seres vivos é uma unidade de uma distinção. Por exemplo, entre criaturas humanas e animais. E as criaturas humanas são uma unidade de uma distinção, por exemplo, entre homens e mulheres. E poderíamos continuar. A primeira e a única operação desta lógica de Spencer Brown, digamos, a primeira e única lei, é throw a distinction, faz uma distinção, que é a operação, para dizer filosoficamente, da construção do mundo. Distinções se podem aplicar a distinções. Distinções podem ser distintas por outras distinções. Então, pode-se fazer muitas operações, mas sempre são operações de distinções. Uma distinção está incluída na outra, inclui a outra, etc. etc. Qual é a característica das distinções? Bem, primeiro, uma distinção é uma operação, isso é importante. Isto quer dizer, é algo que antes não tinha. Antes da operação não tinha.
E pode ser feita de outra maneira. Eu posso utilizar partes diferentes e fazer distinções diferentes. E posso distinguir distinções. E posso fazer uma distinção de uma distinção de uma distinção. E posso distinguir uma distinção de uma distinção de outras distinções. Posso fazer tantas coisas. As distinções têm duas partes, pero aqui é importante o que estamos dizendo. Põe atenção. Não são duas partes e nada mais. Cada uma, e este é importante, é a outra parte da outra parte. Claro, não existe uma parte 1 e uma parte 2. A parte 2 é a outra parte da outra parte. E a parte 1 não é uma parte e nada mais. É uma parte de outra parte. Assim que, na distinção, as partes são distinguidas, são dois, dependendo de uma parte ou de outra parte. E se pode indicar uma parte ou outra, pero não as duas simultaneamente. Se pode passar de uma a outra, de outra a uma, mas não as duas simultaneamente. Porque este seria destruir a distinção. Eu posso ver, se utilizo a distinção entre homens e mulheres, um homem, uma mulher, mas não posso ver os dois simultaneamente. Depois vamos a falar sobre a palavra ver. Este é importante, porque, e este é um pouco complexo, na distinção se veem as partes da distinção, o outro, mas não se vê a distinção. Este é importantíssimo. Na distinção, a distinção não pode se ver. Se tiver aqui um quadro, eu podia desenhar algumas coisas para fazer opticamente um pouco mais claro o que estamos tentando dizer. Através da distinção, se vê uma parte ou outra, pero não as duas partes simultaneamente. E através da distinção, se vêem as partes, pero não se vê a distinção. Este é importantíssimo. Este quer dizer que a unidade da distinção não se pode ver através da distinção. A unidade da distinção não se pode ver através da distinção. A distinção é uma operação que é construção de um observador, o qual observa o mundo que está descrevendo através da distinção. E ele, através da distinção, pode indicar uma parte ou outra parte. Mas ele não pode ver a distinção através da distinção, em outras palavras, ele não pode ver a unidade da distinção. Para ver a unidade da distinção, precisa de outra distinção, de maneira que a unidade vai ser uma parte de outra parte. Não sei se você tem claridade sobre o que estamos dizendo, porque as consequências do que estamos dizendo são constitutivas de todas as possibilidades de construir teorias, e se você quer entender o interior da estrutura da teoria dos sistemas, precisa ter claridade sobre o que estamos dizendo. E se não é claro, eu posso retomar outra vez. Então, o observador, estávamos dizendo, observa através de distinções. Ele pode dizer qual é a distinção que ele está utilizando. Mas ele não vê na distinção que utiliza a unidade da distinção. Quem é o observador? Este é outra vez um pouco complexo.
Para você entender, fazemos um exemplo. Eu posso ver objetos assim, ou subjetos, depende da distinção. Eu posso ver a você. Através do meu sistema psíquico, eu me estou representando, como se acostuma dizer, a realidade. O que quer dizer? Eu não tenho contato com ninguém, e o meu sistema psíquico está utilizando distinções, e através desta contínua construção, ele está, digamos, representando-se o que está de frente. Mas como é possível que o meu sistema psíquico não se confunda com o dele, não se confunda com o seu? É porque o meu sistema psíquico continuamente se diferencia do que ele está fazendo. Claro? Não se pode confundir com o que está representando-se. E para não confundir-se, ele tem que utilizar a distinção entre si e o que está de fora. E quem é o observador, neste caso? O meu sistema psíquico. Que não vê a unidade da distinção que ele está utilizando. Este é muito complexo, para mim é fantástico, é interessante, não? Sem ter contato. Não é que algo de você está penetrando no meu sistema, isso é uma construção dele. E para construir, para operar, ele tem que distinguir-se continuamente, porque de outra maneira ele se ia confundir com o que está fazendo. Porque na realidade você é a construção do meu sistema psíquico. Ele está construindo a você. E como está construindo? Através da distinção entre si e demais. E quem é o observador que está construindo isso? O meu sistema psíquico. Pero, mira, este é fundamental. Ele não se vê. Ele não se vê como observador. Claro? De maneira que o observador pode observar o mundo todo, mas não pode ver a si mesmo. E este é importantíssimo. Pode observar o mundo todo, mas não pode observar a si mesmo. E quem pode observar o meu sistema psíquico? Outro. Cada um de você. Não todos. Se vê, por exemplo, como a ideia de uma multidumbre foi o centro das ditaduras, não? Porque era a negação das diferenças. E as diferenças são sempre perigosas para todos. Sempre. A folha é uma construção dos fascismos. A negação das diferenças faz uma distinção, sempre. Então, o problema é que nesse observador não pode ser confundido com uma ontologia física e empírica de alguém que está aí frente e mira o observador. O observador é implicado em todas as operações de observações. Todas. Supõem um observador. Assim como o meu cérebro precisa, o sistema psíquico, desculpe, precisa supor a si mesmo para utilizar a diferença entre si e o que ele está representando-se. O observador, em outras palavras, é o ponto cego da observação. Todas as observações supõem um ponto cego, não se vê. Assim como a nossa capacidade de ver supõe isso. Aqui é cego. Se aqui fora transparente, não podíamos ver. Existem animais que têm a possibilidade de girar os olhos, naturalmente, não? Pero cada vez quando eles giram, pode ver
a 360 graus, não? Nós temos a possibilidade limitada, não? Quando giram, todas as vezes reproduzem o ponto cego para poder ver, naturalmente. Assim que a cegueira, blinde Fleck, é o primeiro requisito, a primeira condição do ver. O observador, agora, este é outro ponto difícil. Quando digo ponto difícil, quero dizer, são temas que têm uma relevância grandiosa e que não são considerados. E a falta de consideração sobre estes temas específicos produz, são 30 anos, 40 anos de minha experiência na teoria do sistema, as confusões mais grandes. Todos precisam falar de teoria dos sistemas, muito poucos conhecem o tema do qual estão falando. Não porque o tema é verdade, mas porque seria oportuno conhecer o tema do qual uno está falando, para discutir, para aceitar ou para rechaçar, não? Me parece. Então, quem é o observador? Heinz von Förster diz uma vez, o observador é o construtor do mundo. Assim que os observadores são construtores do mundo. Humberto Maturana diz uma vez, escreveu uma vez, que todo o que está dito, de dizer dito, é dito por um observador. É claro. Luhmann deu uma resposta, eu acho, mais interessante, mais complexa, como sempre suas respostas a esta pergunta. Observador é aquele que é observado como observador. Observador é quem é observado como observador. Sí, claro, porque este é o núcleo da teoria dos sistemas. Não podemos imaginar o observador e nada mais. Claro que para que se pode se falar de observador, precisa de um observador que observa ele como observador. Pero o segundo observador, para ser observado, precisa ser observado por outro observador que o observa como observador. Vou dizer uma coisa. São 40 anos que me ocupo da teoria dos sistemas. Estou convencido que o potencial democrático da teoria está nessa parte do entendimento do observador. Observador não é quem diz a verdade. Observador não é o que observa um objeto. Observador não é uma teoria que tem fundamentos. Observador é quem é observado como observador. Isto quer dizer que qualquer formulação da teoria se expõe à observação. E um observador pode afirmar o que está afirmando, não porque é verdade, não porque ele tem provas, mas porque outro observador pode ver o que ele não vê. Momento. Outro aspecto importante é que o outro observador não é um observador melhor, é outro observador. Isto quer dizer que também o outro observador pode observar tudo o que observa, mas não pode observar a si mesmo, porque sua observação supõe um ponto cego que ele não vê. E só a outro observador pode observar, etc, etc. Em outras palavras, se você agora tem uma ideia do que é a estrutura da observação, você tem uma ideia do que a única pergunta que pode se fazer para construir uma teoria é como é possível, que queria dizer como estás observando. E importante é, outra vez, supor que o segundo observador observa nas mesmas condições do primeiro.
com um ponto cego. Este é constitutivo. Naturalmente, quanto mais alto é o nível da observação, tanto mais extendido é o que pode ser observado, tanto mais inclusivo é o que pode ser observado. Um observador de segundo nível observa mais e de maneira diferente do que pode observar o observador de primo nível. Se um juiz, digamos, se um polícia é um observador de primo nível, um juiz é um observador de segundo nível. Um teórico do direito que observa como o juiz constrói o que ele trata como feitos e o que ele trata como normas, é um observador de nível superior. Um observador que utiliza uma perspectiva de comparação entre diferentes ordenamentos jurídicos, que tem uma possibilidade de ver como diferentes juízes de diferentes ordenamentos jurídicos constroem o que está construindo, vê algo diferente. Pero, outra consequência existe, que quer dizer crítica. Eu posso fazer a crítica do marxismo, a crítica do liberalismo, a crítica da teoria do sistema. O que quer dizer? Até existiu e parece que existe ainda uma teoria crítica. O que quer dizer? Crítica. Como? Como pode fazer a crítica? As críticas, ou as teorias críticas, ou os críticos, não sei, têm a expectativa ou a pressuposição que eles veem melhor que outro. Naturalmente, sem saber que a sua observação está construída exatamente da mesma maneira da observação de aquilo que eles estão observando e estão criticando. Assim que os críticos podem moralizar. Isto quer dizer aplicar as distinções que utiliza outro observador, a distinção de tipo moral, bom e mau, o amigo, inimigo, o conservador e progressista, não sei. Sem ver que a distinção que eles estão usando tem um ponto cego e a mesma. O que quer dizer crítica? Como posso criticar? Eu posso dizer qual é essa distinção que está usando e pedir a quem está observando minhas observações. Você que vê, eu posso dizer, eu vejo isso. Eu vejo que a sua distinção tem estas características. E eu posso dizer a ele, por favor, pode perguntar a alguém que observe a maneira da qual você está observando? A exposição à observação. Esse quer dizer progresso. Se a você lhe gusta a palavra, eu não gosto desta palavra. Este quer dizer abertura. Este quer dizer todo o que não pode se dizer das teorias que utilizam essas ideias sem indicar quais são as distinções que eles utilizam e sem expor a si mesma a outras observações. Assim que o observador não é quem descreve a realidade, mas quem, através da distinção que ele utiliza, constrói o que ele utiliza como realidade. Este é importantíssimo. Constrói o que ele utiliza como realidade para suas operações. Isso é o observador. E
o observador tem que ser consciente de que ele mesmo, enquanto observado, é construção do outro observador. Você tem lido este maravilhoso conto de Jorge Luis Borges, Ruínas Circulares? Posso lhe contar para baixar a atenção nerviosa de uma argumentação muito ser forte. Você tem que predispor-se a pensar de maneira diferente se você quer entender a teoria de sistemas. Claro que ninguém pretende que você seja diferente de como são, mas se você quer entender a teoria dos sistemas, você precisa pensar, ver, acercar-se ao mundo de maneira totalmente diferente. E nas Ruínas Circulares, Borges, leiam este conto, são 10 páginas menos. Está um homem, parecia ser um campesino, que em um momento chega através do mar a uma isla e ele está entre plantas, entre uma vegetação terrível, assim que ele se faz mal, está ferido, e ele chega cerca de um templo que tinha uma construção circular e era um templo dedicado ao Deus do fogo. E ele se recosta, deita ao lado deste templo, destas ruínas. E os habitantes os veem, se acercam a ele e lhe perguntam como que quer fazer, lo ajudam, dão de comer algo. E ele havia chegado aí porque tinha um propósito, uma ideia, um projeto. E o projeto era sonhar um homem. E para sonhar um homem, a única coisa que tinha que fazer era dormir. Então, ele se põe a dormir e dorme. E os habitantes dão de comer e dormem. Até quando ele... Então, ele começa finalmente a sonhar. E começa a representar-se, a sonhar-se um pouco este homem. E no seu sonho ele acompanhava e podia ver como crescia este homem, como crescia, era só a construção, em outras palavras, no sonho. E ele dormia e continuava, e o ser continuava crescendo, e até quando é grande, e ele se ocupava da sua educação, se ocupava do que ele fazia, se ocupava de tudo isso. E quando ele, digamos, era feliz de ter realizado o seu propósito de sonhar um homem inteiro, de repente o templo do Deus do fogo se queima, se acende um fogo aí. E ele, que estava aí nas ruínas do templo, tenta de correr para salvar-se e para salvar a sua criatura, não? Mas nesse momento ele se dá conta que não se está queimando e pode passar através do fogo, porque até ele era uma construção de um sonho. Assim é com o observador. O observador é uma construção, ele mesmo. Pero se nós utilizamos esta ideia da construção, nós vemos como o que tratamos como realidades, ou como entidades, ou como unicidades, seja o que tratamos como realidade, seja a verdade, seja o bem, seja o interesse comum, seja a mulher, sejam os gays, sejam os heterossexuais,
sea o que sea, são todas construções que han sido construídas por observadores que são eles mesmos construídos. E seria fácil confundir o que estamos dizendo com o que se poderia chamar relativismo. Por favor, não tem nada a ver com relativismo. O relativismo é uma construção de um absolutista. O relativismo é uma construção relativa ou absoluta. É ridículo. Quer dizer, imaginar que aqueles que utilizam a distinção entre relativistas, que indicam algo como relativista, não sabem que eles estão utilizando a perspectiva de um absolutista, que é como dizer de quem não vê que não vê. E a enfermidade, a patologia mais grave das epistemologias e das ações é que nenhuma delas vê que não vê o que não vê. Nenhuma vê que não vê o que ela não vê. Um observador, sim, ele sabe que ele não vê o que não vê. No ano 2000, Luhmann havia morto no 1998 e Heinz von Förster, que era um amigo dele, escreveu uma carta a ele. Querido Niklas, você agora está aí sorrindo como observador, mientras nós estamos enfrentando o próximo milênio sem saber nada, etc. O grande herança que você nos deixou e que neste momento nos deixa preocupado e temblando frente ao futuro, é que você nos indicou que o observador não vê o que ele não vê. Este terceiro nível é o nível mais relevante. Miren, nós temos uma tradição de siglos do pensamento ocidental que utilizou sempre distinções como unicidades. Este foi o problema. Até o marxismo, uma das mais grandes construções do século XIX, utiliza como perspectiva a perspectiva do que se chamava trabalho como perspectiva universal. O iluminismo usou a perspectiva da razão como perspectiva universal, sem perguntar-se se tivera outras razões e sem perguntar-se qual é a outra parte. Com esta perspectiva do observador, nós todos vemos que a razão é a outra parte de outra parte. E qual é essa outra parte? A loucura, diz a razão ocidental. Os escravos diziam, não, é nossa razão, a outra parte da outra parte. As mulheres, não, é nossa razão. Os islãs diziam, não, é nossa razão, a outra parte de vossa razão. Como você vê o mundo. Pode ser que foi criado por Deus, mas Deus era um observador que tinha a pretensão de não ser observado. Esta tentativa de observar o construtor destas distinções foi o diabo. E foi condenado pela eternidade. Assim que a nossa construção tem algo diabólico. Tem algo diabólico porque
tiene consciência que, através dessa representação, e só através dessa representação, tem sentido perguntar-se: e que pode se fazer? E quais são as outras alternativas? Quais são as outras distinções que nos dão possibilidades de fazer algo diferente? Cuidem-se das exclusividades. Tenham medo frente às entidades, às universalidades. Tenham medo frente às razões únicas e universais. Tenham medo frente às teorias universais da justiça. Tenham medo frente ao bem universal. Tenham sempre este medo. E tenham a força de perguntar: qual é essa outra parte? Quem é esse observador? Qual é essa distinção que você está utilizando? O que queres fazer? E que é o que você não está vendo? E não confundam o observador, como fazem tantos sociólogos, os franceses de maneira especial, com alguém físico. O observador não é alguém que está atrás da porta para fazer assim e ver o que é a privacy das pessoas. O observador é quem é observado como observador. Aqui se abre a circularidade, a ideia de circularidade. Não? A construção volta ao mesmo ponto de partida. E sempre um observador é quem está observando. Podemos construir uma teoria, este quer dizer uma observação, que pode satisfazer estes requisitos. Esta é a tentativa que faz a teoria dos sistemas. E eu acho que hoje têm bastante material ou para dormir, ou para descansar, ou para refletir. Graças. Descansem um minutinho. Não tenha esta coação a fazer uma pergunta. Para mim é sempre trágico quando não tenho nada que pedir e tenho que fazer uma pergunta. Se não tenho nada que perguntar, por que tenho que perguntar absolutamente? Descansem, deitem-se um pouquinho, pensem e se tem problemas, perguntem. Possiamo. Esse não foi dito para permitir-me de ligar, de telefonar. Não pensem o que eu um pouquinho estava pensando. Professor, quando o senhor abordou a distinção entre sujeito e objeto, eu pude entender apenas a parte do sujeito. Quando o senhor abordou a distinção entre sujeito e objeto, eu entendi apenas a parte do sujeito. O objeto seria o quê, então? O sujeito, ele não está num plano superior e, portanto, ele observa e é observado como tal. E o objeto seria o quê, então? Bem, como surge esta ideia da distinção subjeto e objeto? Ninguém achava que a distinção fosse uma distinção. Essa distinção entre subjeto e objeto surge, nasce, se formula, porque existe a ideia de uma realidade que está aí e que os homens precisam conhecer. Claro? Assim que a distinção nasce no sentido que os homens, os seres vivos, são, como se dizia, os reis do universo, e aí está a natureza, e eles precisam observá-la para conhecê-la. Com esta construção, que reproduz uma representação da natureza teológica no Ocidente, surge o problema como pode se conhecer. E aí você tem tentativas que são Platão, por exemplo, é que eles no interior de si já tinham uma representação de tudo que é o mundo, mas agora está
como uma sombra, não? Semi-obscuridade, etc, etc. Depois vêm outros, não, é que estes homens, nós decimos sistemas psíquicos, naturalmente, não? Eles, através de diferentes experiências, unem caracteres especiais em uma geralidade, não? Algo geral, e através dessa geralidade eles têm categorias universais. Não, vem outros, não. Não, é que a partir da realidade se imprime algo, os atomistas da antiguidade, se imprime algo sobre eles. Por quê? Uma vez construída esta objetividade, como se dizia, da realidade, o problema era como me posso apropriar. E tinham outras palavras que reunificar o que, para manter esta ideia de uma superioridade e de uma realidade, para unificar o que estava separado. Assim que todas as teorias do conhecimento, não, são teorias da reunificação, recondução do que está fora no que está interior. Você tem os epicureus, tem os sofistas, tem Heráclito, tem Platão, tem Aristóteles. E quando começa a tradição, digamos, hebraico-cristã, você tem outras ideias. Deus, todo conhecimento está em Deus. Assim que você precisa de ter uma condição muito específica. Você, quando se usam outras distinções entre senhores e escravos, claro, os escravos não têm conhecimento. Assim como as mulheres não tinham este caráter de subjetividade. O direito, naturalmente, claro, pontualmente codifica isto. Claro, não? Depois, a subjetividade se expande até chegar até às mulheres, que na verdade não se pode entender como foi possível chegar até aí, não? Não? As mulheres, era isso, o problema da subjetividade. E até chegar a um dos grandes crimes da modernidade, o kantismo. Não? Porque Kant, crime, vou precisar o que quero dizer, né? Crime epistemológico, claro, não? Porque aí se supõe que só os homens têm eles a capacidade de pôr ordem no universo e que eles têm estas categorias, são esquemas do conhecimento, etc, etc. Você sabe o que era. Hegel reconstituiu a unidade. Claro? A circularidade. A primeira, desde minha perspectiva, grande construção nesse sentido. E Marx utilizou o que ele achava utilizável dessa construção, não? Mas o problema das teorias do conhecimento é como reunificar o que se supõe que é diviso. Mas tudo isso não tem nada a ver com a realidade da realidade. Tem a ver com outras técnicas e estratégias da filosofia prática. O problema era a filosofia prática, e não, como dizia Kant, a teorética. Até chegar ao começo do século, quando está claro que as realidades físicas são realidades e precisam só ser medidas. E alguém como Werner Heisenberg prova que o problema da velocidade é um problema da observação, do instrumento de construção da velocidade. E até chegar com Einstein, o qual, naturalmente, prova, desde sua perspectiva, que a Constituição está na diferença, na relação entre o espaço e o tempo, o universo e a determinateza, naturalmente. Claro, é que nós temos siglos de costume mental de representação e sem esta distinção não podemos superar. O problema é que quando você observa o escravo, você supõe a si mesmo como subjeto e ele como objeto. Pero, se na escravidão você hubiera perguntado ao escravo se ele estava de acordo, que ele não tinha alternativas, mas se tivesse alternativas, ele hubiera observado a você como objeto e como subjeto. Esta ideia fixa, segundo a qual existe uma realidade e precisa só ser observada. Agora é ridículo, mas que inútil e insignificante. A ideia de um objeto.
Se você imagina, vê, por exemplo, estuda a epistemologia genética de Jean Piaget e vê como, segundo Piaget, se constrói a ideia da autorrepresentação do io, do que é io, não? Por parte do menino, você vê que originariamente o menino se representa como elemento do ambiente, che non vede differenza entre si, a cama, a bola, come si chiama, a bala con la quale sta giocando, il dedo da mai, eccetera. Non vede, non utilizza questa differenza. Quando él se fecha, o seu sistema psíquico comienza a representarse a distinção entre si e entre os demais e vê que esta distinção supõe o seu fechamento, claro, como observador, nesse momento ele comienza a dizer eu, verdadeiramente, comienza o egocentrismo, segundo Piaget, pero é o único requisito para distinguir-se com o mundo e ver uma realidade. Claro, que seria unidade, distinção e outra vez unidade. É que todas as teorias do conhecimento foram construídas assim. E são teorias da tentativa desesperada de reunificar o que se usa como objeto e o que se autorrepresenta como subjeto. Mas você faça essa tentativa teórica. Imagina que hubiera sido se as mulheres, elas mesmas, se hubieran considerado como sujeitos no século XII, XIII e XVI, etc. Se os escravos se hubieran considerado como objeto. Se você, por exemplo, vê as teorias pedagógicas do século 1800, final do 1700, você lê que os pais não podem ter confiança nos filhos. Os pais têm confiança. Os filhos podem ter confiança nos pais. E se você lê, por exemplo, algumas interpretações de Lutero, de algum passo do Evangelho de São João, você vê, Lutero diz que ter confiança no outro homem é idolatria. Uno pode ter confiança só em Deus. Por quê? Porque o único sujeito é Deus. Os demais são súbditos. Por quê? O Senhor está representado como Senhor. E os outros como súbditos. Esta era a construção. Depois, precisamos de tantos siglos para chegar a representar-nos que até aqueles de cor preta são sujeitos. Imaginas? É todos objetos. Este é o crime da objetividade e da objectualidade. E nós agora, de maneira retórica e poética, nos permitimos dizer, não, os gays são assim, não são assim, supondo sempre que nós não somos gays. Por favor, somos sujeitos. Estas são as consequências desta construção de natureza teológica. Que não tem nada a ver com o conhecimento, com a experiência, as coisas, etc. Nem com Kant. Por isso estamos fazendo esta grande poesia universal, não? Primeiro foram as mulheres, depois os negros, até agora os gays. De onde chegamos desta maneira, amigo? Cuidem-se sempre das entidades. E cuidar-se, me parece que se quer dizer, parem-se, observem e continuem, como dizia Dante Alighieri. Desculpa. Não, temos dois. Este é o microfone dos objetos e este dos sujeitos.
na verdade, são uma dúvida e outra é uma pergunta. A primeira dúvida não ficou claro para mim a diferença entre o que o senhor colocou e o relativismo. E a segunda vamos dizer, quem está observando, ele não tem a consciência do ponto de vista pelo qual ele está observando. Ou ele tem controle sobre isso? Começamos com esta segunda parte. Tudo é muito mais simples do que você imagina. Fazemos um exemplo para que você possa ver. Eu estou vendo a você, não? Estou vendo a você. E eu vejo a ella, pero eu, neste momento, não estou vendo isso. Não lo vejo. Claro? Agora, tente de formular o que estou dizendo. Eu não vejo que eu não vejo o que não estou vendo. Este é totalmente diferente de dizer, eu não vejo o que não vejo. Não. Totalmente diferente. Eu não vejo que eu não vejo o que não vejo. Isto é a estrutura do observador. Não precisa nem de perspectiva. Se eu quero ver o que eu não vejo, preciso fazer assim. Outro observador. Pero, quando eu faço assim, não vejo que eu não vejo a você. Sem saber, porque o problema é isso, não? Sem saber nada de tudo isso. Isso é importante, não? Outro problema do relativismo. Se você utiliza o que dizemos, você utiliza o relativismo. E qual é essa outra parte da distinção da qual o relativismo é outra parte? Absolutismo. Isso quer dizer que quem está indicado como relativista está indicado por um absolutista. Todas as religiões são iguais, a nossa é a única verdadeira. Pero todas são iguais. Esta é. Entende? A loucura, esta é a falsificação que se faz. Como dizer, somos todos iguais, pero desculpe, eu sou um pouco mais iguais que você. Professor, é o seguinte, o senhor coloca inicialmente que a figura central da toda teoria é o observador, pelo que eu entendi. É o primeiro ponto. Segundo, o senhor comenta que, através das distinções, esse observador vai construir a realidade. Foi colocado. Não vai construir a realidade. Vai a construir o que ele utiliza como realidade. Ok. Então, dentro dessa colocação, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Como é que ele vai ser inserido, então, dentro dessa realidade? Uma vez que... Como é que ele vai ser? Como é que ele vai ser inserido, como eu diria, se situado dentro, no interior da realidade? Ou, de outra forma, talvez ele podia... Como é que ele vê essa realidade? Se ele vê essa realidade nessa completude, uma vez que ele pode observar o mundo todo, mas não a si próprio. Ele não se vê e ele não precisa inserir-se nessa realidade. Um juiz que toma uma decisão não precisa inserir-se na realidade das distinções. Ele não vê alternativas, porque ele está utilizando estas. São outros que veem a outra alternativa. Claro, ele não precisa inserir-se. Ele está fazendo o que ele está fazendo. Está descrevendo o mundo, está refletindo, está tomando decisões, está namorando, está observando realidades físicas, está fazendo o que está fazendo. Claro, está dizendo o que está dizendo. Ele não precisa inserir-se e colocar-se. Ele é sempre, como dizia ainda Borges, um hacedor, um fazedor, alguém que faz, que produz uma ação e produz um acontecimento, produz uma operação, claro, e sempre ele, digamos, precisa distinguir-se do que ele está fazendo. Não pode se confundir. Sempre. Só que outros podem observá-lo de maneira diferente.
sem a distinção entre eu e os demais. Não seria possível a comunicação aqui. Professor, você coloca o Estado como, digamos assim, resultado dessa concepção antiga, que você coloca duas concepções, né? A concepção, o que é simplesmente, e a concepção de como poderia ser, como poderia, né? Eu gostaria de saber, então, qual que é o papel do Estado nessa nova concepção que você propõe para a gente, sendo que o Estado ele é resultado de uma primeira concepção dessa teoria Flávio. O Estado é uma organização, d'accordo? Que tem suas características. Eu não disse que o Estado era resultado. Eu disse que o que nós todos consideramos como natural, não? Isto quer dizer a distinção entre Estado, poder, digamos, e súbditos, tem a ver com esta maneira de construir. Claro, é só isso. Claro que o Estado tem o seu papel, etc. E que acabou o tempo, não? Acabou o tempo. Você não tem mais tempo. O professor colocou no meio da sua palestra, na questão da história moderna, as distinções entre esquerda e direita, que elas se utilizaram muito dessas distinções. Nas eleições da Itália, eu gostaria de trazer como exemplo um fenômeno como o Beppe Grillo. Ele pode ser interpretado como uma outra parte nessas distinções, e ele seria uma parte, e daí qual seria a outra parte? Qual seria a leitura do professor de um fenômeno como o Beppe Grillo? Aqui, no caso específico, é um problema psiquiátrico. E não de você, de ele. Interessante seria você fazer a pergunta a ele. Não, desculpe, por favor. Não tem nada a ver nem com a direita, nem com a esquerda, nem com o centro, nem com o norte, nem com o sul, nem com o oeste, com nada. Algumas expressões são tipicamente nazistas. Outras expressões têm palavras que se acostumbrava a calificar de esquerda. Mas o único que me parece pode-se dizer aí a diferença entre enfermidade mental de ele e de aqueles que estão com ele e interesses econômicos muito grandes. Não olvide isso. Interesses econômicos muito grandes. Mas o problema é psiquiátrico ainda, porque tem a possibilidade de fazer dinheiro de outra maneira. Concluímos por hoje, então, com os agradecimentos e costume pelo